Maravilhoso, eterno, soberano Deus, como é bom estarmos em Tua presença mais uma vez, Senhor. Esses momentos são tão especiais para a nossa vida, porque nós sabemos, Pai querido, que sem Ti nós não somos nada. E quando nós viemos em Tua presença, Senhor, quando a gente se encontra juntos diante de Ti, nós somos saciados, nós somos fortalecidos, nossa fé é revigorada, nossa esperança, Pai querido, estar na Tua presença é o que nós mais ansiamos. Como a coça suspira pelas fontes das águas, nós diante de Ti suplicamos, Pai, para que o Senhor se presente na nossa vida também. E nesse momento tão especial, Deus bendito, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Porque nós queremos que esses sejam momentos especiais e relevantes para a nossa vida espiritual. Por isso que nós clamamos, Deus bendito, faz morada em nós. Nos encha com Teu poder maravilhoso. Porque o que o Senhor fez na cruz do Calvário, o Senhor fez para que isso fosse possível. O Senhor morreu naquela cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui, tendo a oportunidade de Te louvar. Fala agora, Senhor Deus, ao nosso coração, da forma tão especial que só o Senhor sabe falar. E que cada um de nós saiamos daqui diferentes, mais leves, pela ação e atuação maravilhosa do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Comunidade 21. Esta é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um lugar para você conhecer Jesus, amar e servir. E nós estamos felizes por iniciarmos a semana juntos. Essa é a nossa caminhada cristã, a nossa trajetória ao lado de Jesus. Essa trajetória nem sempre é boa, nem sempre a gente enfrenta momentos prazerosos. Às vezes aparecem aqueles momentos difíceis, né? Momentos em que a nossa fé é provada, a nossa confiança em Deus é provada. E quem nunca passou por isso? Quem nunca enfrentou um momento em que teve a sua fé provada, sua esperança provada? Mas quando nós nos propomos a caminhar ao lado de Jesus, a gente caminha na certeza de que nós temos um destino certo. Porque afinal de contas é Ele quem está nos conduzindo. Quem caminha com Cristo não caminha sem direção. Quem caminha ao lado de Jesus tem destino certo e garantido, porque Jesus caminha conosco. E uma das coisas mais especiais é nós podermos contar com a presença maravilhosa de Jesus ao nosso lado. E de verdade, o que seria de mim, de você, se não fosse a constante presença de Jesus conosco? Estaríamos assim, num caminho sem rumo, sem saber para onde ir, sem destino certo. E já dizia alguém que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho vale. Mas nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós queremos ir cada dia mais perto de Jesus. Hoje eu queria meditar com vocês em uma das histórias mais lindas da Bíblia,
sobre a ressurreição de Jesus. Então, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos apresentam esse momento especial, quando Jesus, após a sua morte, ele ressuscita e ele tem um encontro com os seus discípulos após a ressurreição. Mas o relato do Evangelho de Lucas é muito especial, porque esse relato é como se fosse um espelho da nossa própria vida neste mundo. O texto em Lucas, no capítulo 24, começa com uma descrição muito interessante no verso 13. Vou ler para vocês. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. O texto de Lucas, capítulo 24, narra a experiência de 2 discípulos que começaram uma jornada um tanto estranha. Ao longo do ministério de Jesus, Cristo esteve com seus discípulos, ensinando os discípulos, falando sobre o reino, falando sobre esperança, mostrando aos discípulos que a missão do Mestre, do Messias, não se resumia a experiências apenas neste mundo, mas, acima de tudo, uma perspectiva de um reino futuro. E a verdade, queridos amigos, é que os discípulos não haviam compreendido isso. Eles não queriam um libertador espiritual. Eles queriam um libertador político. A trajetória desses 2 discípulos, que se afastavam de Jerusalém para Emaús, é um reflexo da história de muitos de nós que aqui estamos. Vejam no mapa que há uma distância considerável entre Jerusalém e Emaús. Acredita-se que essa distância varia entre 12 quilômetros aproximadamente. 12, 14 quilômetros. Então não era uma caminhada tão rápida assim. Era uma boa caminhada, 12 quilômetros. E ao longo desse percurso, a Bíblia nos diz que esses 2 discípulos iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Isso está no verso 13. Sobre o que os discípulos conversavam à medida em que eles iam caminhando. Vejam que a caminhada dos discípulos subentende que eles já eram amigos, eles se conheciam e eles conversavam a respeito de um dos assuntos que havia tomado de conta de Jerusalém naquela ocasião. Há um texto que está no livro O Desejado de Todas as Nações. Esse texto diz o seguinte: seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, falando sobre as cenas do julgamento e da crucificação. Então, aqueles discípulos tinham um tema muito específico. Eles falavam a respeito do que havia acontecido com o Mestre, com Jesus em Jerusalém. O assunto deles era sobre a morte do Messias. Então, eles não esperavam que Jesus morreria. Eles não queriam que Jesus morreria. Eles queriam, na verdade, que Jesus demonstrasse o seu poder, que ele havia demonstrado ao longo do seu ministério, e que de fato assumisse a sua postura como um grande líder da nação de Israel. Mas agora eles caminhavam conversando sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Ou seja, o caminho que os discípulos trilhavam, à medida em que eles iam conversando, não era uma caminhada feliz, era uma caminhada triste, falando sobre um assunto triste. Mas algo muito especial acontece, porque, na verdade, a nossa jornada neste mundo é comparado a uma caminhada também.
E nesse mundo nós estamos caminhando em direção à nossa pátria celestial. Nós almejamos chegar na Nova Jerusalém. Nós sonhamos com o momento em que veremos o nosso amado Salvador face a face. Agora, é fato que para algumas pessoas, essa caminhada de fato envolva algumas circunstâncias tristes, traumáticas. Tem pessoas que na sua experiência cristã, ao longo deste mundo, ao longo em que caminham em direção a Cristo, eles passam por situações em que as experiências não são tão boas assim. Tem pessoas que a vida espiritual é uma caminhada árdua de tristeza, de mágoa, de dor. A caminhada cristã, para alguns, é um fardo terrível, difícil de carregar. Para esses dois discípulos, essa curta caminhada entre Jerusalém e Emaús era o exemplo de uma caminhada triste. A cada passo que eles davam, eles lembravam da sensação de ver a maior esperança que eles tinham pendurado numa cruz, Jesus Cristo. Mas eu louvo a Deus porque Jesus nos enxerga enquanto nós caminhamos. Versos 15 e 16, a palavra de Deus diz que Jesus se aproxima dos seus discípulos e com eles, caminha com eles. Mas olha o que diz a Bíblia: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus se aproxima dos seus discípulos, Jesus caminha com seus discípulos, Jesus conversa com seus discípulos, mas os discípulos não reconheceram a Jesus. Esse é um fenômeno muito interessante, porque Jesus não era um estranho para eles, ou pelo menos não deveria ser. Afinal de contas, eles haviam convivido certo tempo com Jesus, aproximadamente mais de 3 anos, na verdade, aproximadamente 3 anos e meio, caminhando com Cristo, ouvindo Jesus, vendo os milagres que Jesus fizera. Então Jesus não era um estranho para eles. Por que agora, nesse exato momento em que eles estão caminhando, Jesus aparece para eles e eles não conseguem reconhecer que era Jesus? Essa não é a primeira vez que isso acontece ou que isso aconteceu. Eu separei alguns textos para vocês. Os discípulos não reconheceram a Jesus por algum motivo. Veja alguns exemplos. Em Mateus 28, verso 17, a Bíblia diz: e quando ouviram, após a ressurreição de Jesus, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus apareceu para outros discípulos depois da sua ressurreição, mas a Bíblia mostra que quando Jesus apareceu, as pessoas, seus discípulos, viram ele, mas duvidaram que era realmente Jesus. Veja outro texto, em João capítulo 20, verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria, quando viu Jesus, após a sua ressurreição, olhou para Jesus. Jesus estava diante dela, mas ela não reconhece que era Jesus. Então, esse fenômeno de ver Jesus, de contemplar Jesus, acontecendo aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, não é um fenômeno único. Em outros momentos, Jesus aparece para outros discípulos e os outros discípulos olham e não conseguem reconhecer Jesus Cristo. Olha o que está em João 21, verso 4. Mas, ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que eram eles. Então, em vários momentos, mostra que Jesus, quando ressuscitou, aparece para os seus discípulos, mas os discípulos não o reconhecem. Por que isso acontece? Por que Jesus aparece para os discípulos e os discípulos não o reconhecem? O que aconteceu com os discípulos que Jesus se tornou para os discípulos alguém desconhecido? E vejam, quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús, que vai em direção a Emaús, Jesus não apenas cumprimenta os discípulos e vai embora. Jesus conversa com os discípulos, porque eles não reconheceram. Eu vou deixar esse ponto de interrogação e daqui a pouco a gente responde. Então Jesus perguntou aos seus discípulos:
que é isso que vos preocupais, e de que ides tratando à medida em que caminhais. E eles pararam entristecidos. Jesus indaga aos seus discípulos a respeito da condição em que eles estavam. E nesse verso, Jesus conclui qual era a condição emocional dos discípulos. O mais interessante é que a Bíblia nem sempre coloca de forma explícita a condição emocional dos seus personagens. Aqui, a palavra de Deus faz questão de dizer que os discípulos de Cristo, naquele momento, estavam emocionalmente tristes. E claro, eles haviam perdido o seu Salvador. As esperanças estavam na lama, a fé havia acabado, então eles estavam tristes. Talvez você veio nessa ocasião, hoje, a esta igreja, triste por alguma coisa. Talvez você seja alguém que já tentou de todas as formas encontrar saída, solução para os teus problemas, e você não conseguiu. Talvez você seja alguém que esteja tentando escalar uma parede lisa que você não consegue subir. Talvez haja alguém nesta noite que encontra-se em um processo depressivo, uma tristeza profunda. Eu quero dizer algo muito especial para você. Nós não caminhamos sozinhos. Nossos passos neste mundo não são passos de pessoas que foram desprezadas, esquecidas pelo Salvador. Cada passo que eu e você damos neste mundo, nós podemos contar com a presença do nosso amado Salvador. Ele nos enxerga em cada momento da nossa vida, sabe quais são os momentos mais difíceis, tristes que nós enfrentamos. E ouça, nenhum dos passos que você dá neste mundo é sozinho. E Jesus está ao teu lado. Naquele dia, quando Jesus ressuscitou, a agenda de Cristo estava lotada, ele tinha muita coisa para fazer. Mas ele tirou um momento muito especial para encontrar-se com esses 2 discípulos, porque eram 2 pessoas que precisavam ter as suas esperanças renovadas novamente. Veja algo interessante. A tristeza que os discípulos estavam enquanto caminhavam tinha uma razão. A principal razão era que as suas expectativas estavam frustradas. Eles tinham uma expectativa a respeito do Messias, onde foi frustrado. Você em algum momento já se frustrou com alguma coisa? Você já se frustrou com alguém? Já se decepcionou com algum familiar? Você já se decepcionou com a igreja? Em algum momento você já se sentiu triste por ouvir alguma coisa que você não queria? E talvez a sua vida cristã, a sua espiritualidade tenha sido abalada por um ou outro evento semelhante. Os discípulos estavam tristes porque suas expectativas haviam sido frustradas. Olha a resposta dos discípulos para Jesus. Você é o único, porventura, que tende estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? A morte de Cristo, queridos amigos, foi um dos maiores eventos da cidade de Jerusalém. A cidade parou para assistir o ocorrido. E agora os discípulos olham para Jesus ao seu lado, e a conclusão que eles chegam é que Jesus estava ignorando o maior evento que até então havia acontecido na cidade de Jerusalém. Aqui Jesus é tratado como alguém insensível pelos próprios discípulos. A verdade é que os discípulos não haviam compreendido. Eles dizem, ao que aconteceu a Jesus o Nazareno. Quem era Jesus? Era um varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse texto em especial descreve a condição em que os discípulos estavam. O motivo principal da sua tristeza. Quando eles se referem a Jesus, quem é Jesus para os discípulos? Ele era um varão, ele era um profeta, ele tinha palavras bonitas, um bom pregador,
obras boas. Jesus é resumido dessa forma: um homem que falava bem, que pregava bem. Isso nos demonstra algo muito interessante sobre os discípulos. Eles tinham uma visão limitada acerca de quem era Jesus. E isso não era só um problema daqueles discípulos. Por incrível que pareça, esse problema, inclusive, atinge a maioria dos cristãos hoje. A maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja cristã hoje tem uma visão limitada acerca de quem é Jesus. Para muitos, Jesus Cristo não passa de alguém que deu um exemplo bom de como ser alguém relevante na história, e simplesmente isso. Para alguns, Jesus não passa de uma personalidade histórica que trouxe uma boa influência. Para alguns, Jesus não passa daquela pessoa que, quando você precisa de um milagre, Ele está ali para te dar o milagre que você precisa. Os discípulos tinham uma visão limitada a respeito de Jesus. E essa é a prova disso. No livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 27, olha o que os discípulos falam a respeito de Jesus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que eu sou? Isso é Jesus perguntando para os seus discípulos. O que as pessoas aí fora dizem que eu sou? Olha a resposta dos discípulos. E responderam: João Batista. Outros dizem que você é Elias. Mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas e vocês, meus discípulos, que estão comigo, que caminham comigo, que estão todo o tempo ao meu lado, quem é que vocês dizem que eu sou? Olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo. A resposta de Pedro é sensacional, porque com essa resposta, Pedro não está apenas resumindo Jesus Cristo como um profeta, como João Batista. Pedro está literalmente dizendo que Jesus era o Messias prometido, aquele que as profecias do Antigo Testamento haviam falado e que agora ele estava ali diante dos discípulos para salvar a raça humana. A palavra Cristo traz essa ideia do Messias, messiânica, o Mexíaca, o Cristo que veio para libertar a humanidade. Essa declaração de Pedro nos mostra qual era a visão que os seus discípulos tinham a respeito de Jesus. Agora, quando na ocasião do caminho para Emaús, Jesus já não é mais o Cristo. Era apenas alguém, um varão que pregava bem, que falava bem. A visão limitada acerca do Mestre. No verso 21, mostra a principal expectativa dos discípulos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Qual era a maior expectativa dos discípulos? Que Jesus fosse libertar a nação de Israel. Mas depois de tudo isso, é já este terceiro dia que tais coisas sucederam. Nosso desejo era que Jesus viesse, que liderasse um exército, que libertasse a nação de Israel, que nos tornasse uma nação livre e poderosa, como foi nos tempos do rei Davi. Onde está o nosso Cristo agora? Hoje é o terceiro dia que as coisas aconteceram. E o nosso amado Salvador está morto. Visão limitada acerca do Messias. Eu quero dizer para você que Jesus não é apenas aquela pessoa que está pronta para fazer um milagre na sua vida quando você precisa. Mas muito mais do que isso, Jesus é aquela pessoa que está pronta para salvar você. Porque o principal objetivo de Jesus não é a nossa cura física.
mas acima de tudo é a nossa transformação espiritual. Ele não quer só nos dar a esperança de vivermos melhor neste mundo. Ele quer nos dar a esperança de vivermos a eternidade com Ele. Os discípulos limitaram o Messias apenas a uma obra neste mundo. Agora, esse é um dos pontos mais extraordinários dessa reflexão. A partir do versículo 22, os discípulos começam a descrever a ressurreição. Preste atenção. A Bíblia diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. Então os discípulos estão conversando com Jesus, e eles estão falando para Jesus sobre a ressurreição de Jesus. E eles dizem mais: olha, de fato, sim, alguns dos nossos foram aos sepulcros, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles estão dizendo: as mulheres foram pela manhã no sepulcro, e elas disseram que tiveram uma visão de anjos, e o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Alguns dos nossos foram lá, e eles realmente testemunharam, verificaram, Jesus não estava. Eles estão relatando para Jesus a ressurreição. Qual o problema? Eles mesmos não acreditavam. Eles estão narrando a ressurreição de Jesus, mas eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Eu quero dizer para você que os discípulos não foram pegos de surpresa. Alguns textos para você pensar. No capítulo 16 de Mateus, verso 21, diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus começou a falar para os discípulos: eu vou a Jerusalém, e lá eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas fiquem tranquilos, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha outro texto interessante, no capítulo 17, versos 22 e 23. Reunindo eles na Galileia, disse Jesus: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eles não foram pegos de surpresa. Jesus havia dito a eles tudo o que iria acontecer. Em outro momento, no capítulo 20 de Mateus, no verso 17, ele diz: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará, ou ressurgirá. Então Jesus não deixou os discípulos na ignorância. Jesus não deixou os discípulos a ver navios. Jesus deu aos discípulos exatamente, de forma detalhada, o que aconteceria. Quando nós chegarmos em Jerusalém, serei preso, vou ser açoitado, vou ser morto. E o mais extraordinário de tudo, queridos amigos, é que a visão de Jesus nunca ficou na cruz. Quando falava aos seus discípulos a respeito do grande sacrifício que faria, a visão de Cristo sempre ia além da cruz. Vou a Jerusalém, vou ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, ele dava acima de tudo aos seus discípulos a esperança de que ele ressurgiria. Os discípulos não estavam inocentes, ignorantes, eles sabiam de tudo isso. E sabe o que é mais extraordinário, ou mais preocupante, ou triste até? É que os discípulos esqueceram de tudo isso. Os discípulos esqueceram. Mas os inimigos de Jesus não esqueceram.
Mateus 27, versos 62 e 63 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigiram-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, eles estão falando relacionado a Jesus, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois do terceiro dia ressuscitaremos, ou ressuscitará. Os inimigos de Jesus não esqueceram que ele havia prometido que ressuscitaria. Mas os amigos, os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que presenciaram os milagres, aqueles que ouviram a promessa da boca de Cristo, esqueceram a promessa, esqueceram que Jesus havia prometido que ressurgiria. Por que eles esqueceram? Porque suas expectativas estavam apenas nas suas realizações neste mundo. E esse é um dos maiores problemas, queridos amigos nossos. Quando nossa mente, quando nossas expectativas estão apenas nas realizações aqui, neste mundo, é possível que Jesus esteja aparecendo ao nosso lado e nós não enxerguemos. A experiência desses discípulos é um exemplo de muitos que caminham a caminhada cristã hoje. Tem muitas pessoas que estão na caminhada cristã hoje como se o Cristo estivesse morto. Tem muita gente que vive hoje como se servisse a um Cristo que não ressuscitou. Morto. Pessoas que andam tristes, cabisbaixas, pessoas que não conseguem olhar além da sombra da cruz, pessoas que a esperança morreu. Mas eu quero falar para você de um Cristo que prometeu que ressuscitaria, e que ao ressuscitar trouxe aos discípulos uma esperança maior. Nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo. E sendo vivo, Ele é o Cristo que nos enche de esperança, que inunda o nosso coração, porque a nossa visão não morre na cruz. Nossos olhos estão além da cruz. Nossos olhos estão na ressurreição. E por fim, no retorno do nosso amado Salvador. Talvez haja alguém nessa noite que esteja como os discípulos de Emaús, caminhando, tristes, talvez com a mente cheia de dúvidas. Talvez as tuas esperanças morreram. Eu quero dizer algo muito especial para você. Jesus não te abandonou. Ele está do teu lado, amém? Ele caminha contigo. Às vezes a única coisa que a gente precisa é abrir os olhos e enxergá-lo ao nosso lado. Às vezes Ele conversa com a gente, e nós muitas vezes podemos estar com os olhos fechados para enxergar o nosso amado Salvador. Esse mesmo Cristo está aqui hoje, amém? O desejo dele é caminhar ao teu lado. O desejo dele é te acompanhar em cada passo, cada projeto de vida. E durante a trajetória da sua vida, o maior desejo de Cristo é que você possa contar com a sua presença. Nessa noite especial, a Cris veio porque ela deseja caminhar ao lado de Jesus, a Crislane. E ela decidiu hoje entrar nas águas do batismo, amém? Porque ela está cansada de caminhar sozinha ou sozinho. E o desejo da Cris é
caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar a Cris para vir. Crislane. Amiga Cris, que alegria te ver aí. Você está feliz? Glória a Deus. A Cris decidiu nessa noite não caminhar mais sozinha, né, amiga? Hoje você veio porque você quer a companhia de Jesus ao teu lado, cada passo. Eu sei que é uma trajetória até aqui, com seus muitos desafios. Mas louvado seja o Senhor por essa decisão tão especial. Eu não vou pular aí não. Vou fazer... Crislane, consegue falar? O que esse momento representa para você? Esse momento representa que Deus, a gente pode estar em qualquer momento distante dele, mas ele nunca vai deixar de tocar na gente para a gente voltar, para a gente estar do lado dele. E subimos com ele para onde ele nos prometeu que a gente iria. Amém. Esse é o momento mais extraordinário na nossa vida, né? Onde nós selamos esse momento com Cristo. Crislane, louvado seja o Senhor pela tua decisão. De hoje em diante, você não caminha mais sozinha, porque o Senhor Jesus estará contigo em cada passo que você der. Nunca, que os teus olhos nunca, jamais estejam impedidos de enxergar Ele contigo. Pode ser que na escuridão desse mundo, você seja tentada a achar que Jesus não está, mas Ele sempre estará ao teu lado, para que os teus pecados sejam perdoados, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Nós queríamos, nesse momento, entregar um brinde todo especial para Cris. Ok. O Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor agora. E enquanto o Ministério canta, que você faça aquela reflexão toda especial. E se você quiser receber uma oração especial nesta noite, para que Deus esteja todo o tempo ao teu lado, você vai ficar em pé para nós orarmos juntos.